Olá pessoal, aqui é o Ivan e desde que a guerra na Ucrânia começou há um mês atrás, a Rússia fez muito mais progresso na direção do Tribunal Penal Internacional do que na direção da conquista do território ucraniano. Na madrugada em que o conflito eclodiu, eu vi muita gente, mas muita em quantidade absurda, gente dizendo que a Ucrânia não iria durar uma semana, que o exército ucraniano ia se render rapidamente, que Kiev, Odessa, Mariupol e etc. seriam tomadas pelas forças especiais russas em extrema velocidade. Tinha gente dizendo que Kiev ia cair nas primeiras horas de conflito. Mas depois de um mês, depois de milhares de soldados russos mortos, depois de centenas de blindados, aviões, caminhões de suprimentos e etc. russos destruídos, o que nós vemos é que não só Kiev resistiu à invasão russa até agora, como também cidades que estão completamente cercadas continuam resistindo. Mariupol, por exemplo, que é o local onde as forças russas atuam com maior selvageria e fazem os maiores bombardeios, continua resistindo. Apesar da maior parte da cidade estar destruída, estar em ruínas, o que os russos estão conseguindo lá é simplesmente a destruição de estruturas a um custo altíssimo. Mas não vão conseguir tomar a cidade. No máximo, vão ganhar o território de um monte de escombros e cinzas. A guerra para o Putin está indo muito mal. Sanções econômicas, revoltas populares dentro da Rússia, problemas com os oligarcas russos, tudo isso está tornando a guerra na Ucrânia extremamente cara para o Putin, extremamente cara para a Rússia. Mas mesmo assim, ele e a sua turminha de bandidos, eles não desistem de tentar te enganar, porque agora a guerra que a Rússia está travando não é apenas uma guerra em campo, que está sendo catastrófica. Não, eles estão também querendo travar uma guerra no campo das ideias. Eles estão usando a estratégia da guerra híbrida, que é uma estratégia, a doutrina militar russa, que é conhecida por todos. Todo mundo sabe que isso existe, né? Não é nenhuma teoria de conspiração aqui. Se você quiser, vai, pesquise sobre a guerra híbrida, veja que não é coisa de conspiração, de invenção, sei lá, da extrema-direita, de não sei quem. Não. A estratégia russa de guerra híbrida é uma política de Estado da Rússia e funciona assim. Enquanto eles movimentam tropas e fazem os ataques físicos, né, vitimando civis, explodindo hospitais e etc., eles fazem uma guerra de narrativa inventando mentiras para legitimar as ações das tropas em campo, das tropas no território. Ou seja, eles inventam aquelas histórias de que a Ucrânia é uma nação nazista. Eles tentam dar proporções gigantescas a fatos que são quase insignificantes, como, por exemplo, aquele tal batalhão de Azov que existe na Ucrânia. Na verdade, é um grupo paramilitar que não tem nem 1000 pessoas, que tem aí uma tendência ultranacionalista, são um bando de loucos, mas a propaganda russa faz parecer que é uma grande coisa dentro da Ucrânia, né? Que os ucranianos são todos nazistas. Aí eles pegam casos isolados em que algumas pessoas foram presas pela população por estarem roubando em período de guerra e dizem que os ucranianos são nazistas e estão amarrando gente em postes. Você tem aí uma filmagem de pessoas que foram pegas lá roubando em um caso isolado e eles falam que isso é a política da Ucrânia. Inventam que estão havendo torturas contra os soldados russos, os coitadinhos que foram lá invadir a casa dos ucranianos, né, que foram lá matar civis. Os pobres soldados russos estão sendo supostamente torturados, né, pelos malvados da Ucrânia. Eles inventam esses factoides e ficam contando isso na mídia e se aproveitam, é claro, que existem, né, blogs sujos, pessoal em geral ligado à extrema esquerda
que fica compartilhando esse tipo de coisa. Então o que acontece? Essa guerra híbrida, ela é travada dessa forma. Enquanto eles matam civis e cometem crimes de guerra na Ucrânia, eles tentam convencer o resto do mundo de que eles são os heróis na história, que eles estão libertando o povo ucraniano de um governo nazista. Um governo nazista de um presidente que é judeu. A narrativa não se sustenta de maneira alguma, mas mesmo assim eles vão continuar com isso, e você tem que tomar cuidado com a narrativa russa, porque em geral esse monte de historinha que chega de que o governo ucraniano está atacando os próprios cidadãos, o governo ucraniano é nazista, a OTAN é nazista, isso aí, absolutamente tudo isso aí é mentira do Putin para tentar legitimar os crimes de guerra que ele e o seu exército de facínoras estão cometendo na Ucrânia, beleza? Isso se chama guerra híbrida. Se você quiser, pesquise mais sobre isso. É uma coisa que, como eu disse, não é teoria de conspiração de ninguém. Isso existe, é largamente documentado, e a Rússia se vale desse tipo de estratégia para enganar você, enganar a população do mundo e tentar legitimar suas barbaridades. Um abraço a todos e se inscrevam no canal, beleza?